qual é a métrica que o professor utiliza para permitir, eu não sei se a palavra seria permitir, que um aluno chegue no ensino médio sem estar alfabetizado? Isso foi perdido ao longo do caminho ou o que foi feito foi exatamente o que o professor colocou? Foi sendo comparado a habilidade de onde ele estava para onde ele chegou. Como ele evoluiu, ele foi avançando, mas ele não evoluiu a ponto de estar alfabetizado. Então, como que a gente olha isso? Primeiro, a gente precisa pensar, né, a Lourdes não colocou ali pra gente, mas assim, fazendo um levantamento pontual, para uma criança chegar no ensino médio sem estar alfabetizada, eu não consigo, eu tenho duas possibilidades, né? Uma possibilidade é uma ausência de estímulo absurda, né? Mas também nós podemos pensar numa criança, para mim é criança ainda, gente, não sai, eu tento me corrigir, mas não vai. Para mim é uma criança que pode sim ter o indício de uma deficiência intelectual significativa. Estou falando de criança de 14, 15, 16 anos. Essa criança passou por todo o Fundamental 1, Fundamental 2, está no ensino médio, né? Vamos pensar, se ela tem uma deficiência intelectual, ela tem um rebaixamento de QI, né, que é a quociente de inteligência, menor que 69, né? E pelo que a Lourdes está falando, pode ser muito menor, porque alguma coisa, mesmo que seja simples em relação ao conteúdo, ela teria que ter absorvido. Ele conhece letra? Ele consegue ler palavras simples, com sílabas simples, sílabas complexas, sílabas canônicas e tudo mais, né? Então, veja, tem que se pensar primeiro nesse movimento diagnóstico, né? Talvez um estudo de caso caberia aí perfeitamente, né? Mas se a gente não consegue fazer isso, tem que se observar também o sistema de ensino, né? Como que foi estruturado, como que foi essa passagem dessa criança em todos os níveis de escolarização. Talvez, professoras, foi ofertado tudo que se podia ofertar, mas talvez em virtude do prejuízo significativo, ele não conseguiu atingir o parâmetro. Nós temos lá as habilidades da base, né? Isso para o primeiro ano, isso para o segundo, isso para o terceiro, mas ele não atingiu. E podemos ter outro cenário nesse contexto. A gente tem um número ainda muito grande no nosso país de crianças ausentes da escola, que os pais tiram por N motivos. Eu vou dar um exemplo concreto de hoje, que eu ainda não tinha parado para pensar. Nós temos crianças na rede pública que não apareceram na escola ainda. Eu estava investigando um caso, né, com a minha equipe e chegou para nós que a mãe não pagou a condução de fevereiro. E em julho a mesma criança vai faltar. Quer dizer, já são 1, 2 meses, parece pouco. Em dezembro essa criança vai e daí ela não consegue voltar para a mesma condução, ela vai ter que pegar outra condução. Ou ainda crianças que se afastam da escola por N motivos. A família não é tão firme, então as políticas públicas têm que... eu vou trazer um cenário bem diferente para esse caso. Esse caso pode também ser uma criança que teve todo um olhar atento de uma rede de apoio, que trouxe ela para a escola. Quando a gente traz uma criança para a escola fora de contexto e ela aprende, como que a gente reprova essa criança? A gente deveria reprovar a família, a gente não tem essa régua ainda. Então, o que a gente faz? Ela vai para o próximo. Geralmente, essas famílias, que a gente não tem outra família para dar, essa criança também, ela começa a ficar ausente na escola novamente. Parece que o pequeno atraso na escola não faz diferença? Faz. Que a falta de 2, 3 dias para viajar, também para coisas boas, assim, né? Supostamente, fazem diferença sim. Então, essa criança, nós atendemos uma comunidade em Curitiba que no início de dezembro as crianças não vêm mais, a maioria. Porque eles acompanham os seus pais no trabalho aqui pertinho da gente, que é no nosso litoral paranaense. Ou os pais deixam elas sozinhas, ou levam junto. Então, a gente perde um público ali de quase 1 mês de aula, que só volta agora depois do carnaval. Então, provavelmente eles estão voltando agora para a escola e as aulas já começaram faz tempo. Então, esse adulto que a professora traz também pode ter um outro cenário,
que ele veio e talvez esse grupo que acolheu esse cidadão hoje, diferenciado Gustavo, precise de uma rede de apoio. Se ele chegou até aqui só batalhando, ele precisa novamente de uma rede de apoio para aprender, para partir do que ele sabe, para ele avançar, porque ele veio com muita dificuldade, chegou até aí, talvez não só da aprendizagem, talvez nem sempre é uma questão de avaliações de deficiência intelectual. Isso, mas talvez da sua própria realidade. A gente não tem poucos casos, nós temos muitos casos. Muitas realidades. Muitas né? realidades. Muitas realidades.